Rute capítulo 2. Rute nos campos de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, valente. Versículo 2. Certo dia, Rute, a moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou, Vai, minha filha. Então Rute partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco, diante do que eles responderam. Que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu, Esta jovem é moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Rute: Ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Rute, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou, Porque encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor me importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou, Foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe, e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Versículo 13. Então Rute declarou a Boaz, Possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Versículo 14. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Rute, Vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Versículo 15. Quando Rute se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados, Deixa-a respigar também entre os feixes e não a repreendais. Versículo 16. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. Versículo 17. E assim Rute catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de 1 efa, mais de 25 quilos de cevada. Versículo 18. Rute carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou quanto ela tinha recolhido. Rute também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço. Versículo 19. Então Noemi questionou-lhe, Onde respigaste hoje? Onde trabalhaste?
Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Versículo 20. Ao que Noemi declarou, que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou, esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. Versículo 21. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele pessoalmente me disse, fica com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Versículo 22. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Versículo 23. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Agora vamos ver aqui o comentário. O nome hebraico Boaz tem o sentido de, abre aspas, nele há fortaleza. E é citado nas duas genealogias de Jesus, Mateus 1,5, Lucas 3,32. Ruth, cujo nome em hebraico remete à ideia de, entre aspas, amizade, era gentia, pobre e proveniente de um povo desprezado, entre parênteses, moabita. Mas converteu-se a Yahvé, o Deus de Noemi e de Israel. Como jovem e solitária, estava desprotegida e vulnerável, trabalhando nos campos da colheita. Mesmo assim, assume de todo o coração a responsabilidade de cuidar da sogra. Em 3:1, é a vez de Noemi sustentar Ruth. A Torá, lei, de Moisés, instruía que os proprietários das terras deixassem para trás as espigas que os ceifeiros não apanhassem de primeira vez, a fim de que os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos pudessem apanhar as espigas espalhadas pelo chão, entre parênteses, respigar, para as suas necessidades. Entre aspas, sem notar ou, entre aspas, casualmente, os planos de Deus vão se desenrolando diante de nós. Felizes os que esperam no Senhor. Salmo 42:5. Então, o nome hebraico de Boaz tem o sentido de nele há fortaleza e é citado nas duas genealogias de Jesus. Mateus 1:5. Aqui leremos. Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou a Jessé. Aí veja só, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Assá. Então aqui no Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth, e Obed gerou Jessé. Lucas 3:32, aqui leremos, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson. E nós vimos que Ruth era gentia, pobre, proveniente de um povo desprezado, os moabitas, mas converteu-se a Yahvé, o Deus de Noemi e de Israel. Versículo aqui 16, ao que ele respondeu Ruth, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, como jovem e solitária, estava desprotegida e vulnerável, trabalhando nos campos da colheita. Mesmo assim, assume de todo o coração a responsabilidade de cuidar da sogra. Em 3:1, é a vez de Noemi sustentar Ruth. Está escrito, certo dia Noemi disse a Ruth, sua nora, minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Aí vai falar, Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo, sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele.
até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado, então entra, descobre os pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então, voltando aqui no comentário aqui de Ruth 1, continuando então, nós lemos agora no capítulo 3, é a vez de Noemi sustentar Ruth. Aí nós lemos um pouquinho até a frente ali, para entender. Aí continuando, a Torá, lei de Moisés, instruía que os proprietários das terras deixassem para trás as espigas, que os ceifeiros não apanhassem de primeira vez, a fim de que os pobres, a fim de que os estrangeiros, as viúvas e os órfãos pudessem apanhar essas espigas espalhadas pelo chão ali, entre parênteses, respigar, pegar ali para as suas necessidades. Entre aspas, sem notar ou casualmente, os planos de Deus vão se desenrolando diante de nós. Ponto e vírgula. Felizes os que esperam no Senhor. Salmos 42, 5. Por que estás assim tão abatido, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é meu Salvador. E olha aqui no comentário, esta passagem lembra o rei Davi em seu momento de glória, quando caminhou com seu povo amado em direção ao templo de Jerusalém, conduzindo a arca do Senhor. Aí o comentário diz aqui, em nossas orações é sempre bom recordarmos, em nossas orações é sempre bom recordarmos o que o Senhor já fez por nós. Então, voltando em Ruth, continuando no versículo 2, certo dia Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou, Vai, minha filha. Versículo 3, então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E no versículo 4, naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco, diante do que eles responderam. Que Yahvé te abençoe. Na versão do Almeida Revista Corrigida está assim, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Salmos 129, 8. E ninguém declare ao passar, a bênção do Senhor esteja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Veja aqui, os transeuntes não poderão saudar estes ceifeiros com a tradicional bênção sobre a colheita, pois as mãos dos ceifeiros estarão vazias. Ruth 2:4. Lucas 1:28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou, Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. 2 Tessalonicenses 3:16. Ora, o Senhor da paz, Ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E no último versículo aqui, versículo 23, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida. E assim encerraremos essa leitura. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e os trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Aí no capítulo 3, permitindo Deus, vamos ler onde está escrito assim, Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz.